Gente, o tal do jejum de dopamina é uma prática cada vez mais comum hoje em dia. E muitas pessoas que adotam a prática se sentem mais felizes. Mas você sabe o que é jejum de dopamina? A Rejane, a nossa psicóloga, está chegando para falar conosco sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Rejane. Bom dia, Cleide. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá falar dessa história de dopamina? Pois é, o que é isso, gente? Jejum de dopamina? Essa é nova para mim. O que é a dopamina? Vamos começar por aí, Vamos começar por aí, Cleide. A dopamina é um neurotransmissor que existe dentro do nosso cérebro. Então vamos entender primeiro o que é neurotransmissor. Temos lá as células do nosso cérebro, as células chamadas de neurônios. Na comunicação de um neurônio com o outro, tem algumas substâncias que são os neurotransmissores. A dopamina é um deles, existem inúmeros. E a dopamina, ela participa de várias habilidades, até mesmo a nossa habilidade motora, ela participa da no foco de atenção que a gente seleciona, mas ela tem também uma contribuição fundamental, porque ela é o neurotransmissor da motivação, daquilo que nos impulsiona. É como se fosse assim, para a dopamina, ela tem como característica ter uma dificuldade de se sentir satisfeita. Ela sempre quer mais. Então, a dopamina é aquilo assim, tá bom, eu tenho aqui 3 maçãs, mas tem uma maçã tão bonita ali, é a dopamina que fala assim, ó, vai lá e pega aquela lá também. É a dopamina que impulsiona o ser humano para vários aspectos. Então, ela tem um lado muito bacana. O duro, como tudo na vida, é o excesso. Pois é, e quais são os benefícios dessa prática, desse jejum? Então vamos agora começar a entender o que é esse jejum de dopamina e tudo mais. Pessoal, tem um tempo já que alguns pesquisadores têm lidado com uma observação do comportamento humano de uma maneira muito mais sincronizada com a neurociência. Então, é tudo junto ao mesmo tempo agora. As nossas emoções, os nossos comportamentos têm um aparato biológico que está funcionando ao mesmo tempo com aquilo. Então, a gente entender esse aparato orgânico muito nos ajuda a ter, então, uma conduta de vida melhor. Aí tem um psiquiatra americano chamado Cameron Separ, que ele trouxe essa proposta de jejum de dopamina. Depois dele, já tiveram outras práticas. O jejum de dopamina já foi feito em outros formatos. Tem pessoas que são favoráveis, outras nem tanto. Mas a ideia aqui não é nem levantar a bandeira se sim ou se não. É para a gente provocar essa autopercepção. Acho que isso é o nosso recado maior aqui na entrevista de hoje. Então, vamos lá. O que é a ideia? Nós estamos vivendo num mundo de excesso. Concorda? Então, sim, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por muitos estímulos. E esses estímulos, a gente chama assim, né? Estímulos dopaminérgicos. Ele quer sempre mais. Então, tudo aquilo que a gente está tendo uma tendência viciante de comportamento, ou, por exemplo, excesso de redes sociais. Isso vicia. Excesso de jogos de aposta ou jogos eletrônicos, excesso de pornografia, excesso de álcool, excesso de alimentos altamente palatáveis. Então, os excessos, eles estão trazendo assim, eles estão acontecendo porque está tendo um bombardeio muito grande desse neurotransmissor. Então, o que ele propôs? Ele falou, gente, o que acontece com o cérebro se eu retiro esses estímulos que me provocam essa potência de prazer imediata? Não sei, porque o que acontece? Olha o tanto que o nosso cérebro é maluco, mas é assim mesmo que ele é. Quando eu vou e tenho muito acesso a coisas muito prazerosas, aquilo que é o prazer mais natural, corriqueiro da vida, vai me causando menor impacto. Então, vamos pegar aqui, se eu sou muito acostumada a ter muito prazer num joguinho ali eletrônico, as outras coisas, que seria o prazer de conversar, o prazer de deitar numa rede, o prazer de abraçar alguém, não é tão prazeroso como aquele joguinho. Então, qual que é a minha tendência? Aquilo que é do corriqueiro da vida, eu diminuir. E aquilo que é muito prazeroso, eu aumentar. Só que esse descompasso, parece que a gente está, uau, tendo prazer demais, mas são prazeres que não se satisfazem.
que a dopamina faz? Ela nunca está satisfeita. Então, a tendência é buscar mais. Eu busco, acho que estou tendo a excitação não necessariamente é um prazer apaziguador, não necessariamente é um prazer de desenvolvimento, de realização. Então, esse psiquiatra propôs que as pessoas fizessem ali uma redução de contato com esses estímulos. Isso foi tão divulgado, Cleide, que tiveram, assim, empresários do Vale do Silício fazendo. Então, agora, as pessoas foram para um ponto de muito extremo. Tem gente que já chegou a ficar por dia ali num quarto todo escuro, sem ter contato com nada. A coisa não é bem assim, porque, na verdade, o cérebro, ele precisa de um tempo para se reorganizar. Então, quando eu saio de cena com essas coisas muito excitantes, eu quero como se eu estivesse tentando recuperar a homeostase, o reequilíbrio dos meus neurotransmissores, principalmente da dopamina. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu vou fazer esse jejum, mesmo que seja lentamente, eu vou inibir esse neurotransmissor de fazer uma festa na minha cabeça. Eu vou inibir esse excesso. Aí agora vamos lá. Por isso que, então, no primeiro momento, a gente intuitivamente tem uma noção disso. Se eu mesmo estou me percebendo assim, nossa, eu estou consumindo muito tal coisa, eu estou consumindo muito, porque a própria compra pode ser também um vício, né? Eu estou bebendo demais, eu estou comendo doce demais, Então, a gente já tem essa história, uma sensação assim, nossa, parece que eu estou perdendo o controle em cima daquilo. Então, uma estratégia seria eu tentar me afastar um pouco desse estímulo que tanto me causa essa excitação e esse afunilamento da minha vida. Ele começa a me guiar. Eu só me sinto bem se eu estiver indo lá cumprir com aquilo que a dopamina está me solicitando. Mas aí a natureza é muito fantástica. Porque a própria natureza também tem outros neurotransmissores que nos ajudam a curtir o aqui e agora. Já foram chamados até de neurotransmissores AA, neurotransmissores do aqui e agora. Por exemplo, a serotonina, vamos pegar aquele exemplo. Enquanto que eu tô com 3 maçãs aqui no meu colo. A dopamina vira para mim e fala assim, ó, pega aquela lá. A serotonina vira e fala assim, Rejane, curte essas que você tem. Então, elas ficam brigando. Não é que elas brigam, mas a ideia é que a gente não pode... A gente precisa da dopamina para nos impulsionarmos. Gente, o ser humano é um ser de busca e realização. A gente precisa de impulsos. Mas a gente tem que dar conta também de usufruir do que se tem. E a ideia é que a gente está vivendo uma sociedade olhando mais para o que a gente não tem. Entendi. Eu tô ali vivendo um momento super legal. Ao invés de eu curtir aquele momento de uma maneira muito legal, eu tô preocupada em postar esse momento lá na rede social para ver quantas curtidas que eu vou ter daquele momento. Eu tô assistindo um show, eu paro de assistir o show para filmar o show, para ver o show de novo depois, para mostrar pro povo que eu fui no show. Ou seja, eu deixo a dopamina é essa, ela liga a gente naquilo que a gente não tem. E a gente tem que dimensionar que eu tenho que dar oportunidade para outras partes químicas do meu cérebro me deixar usufruir do que eu tenho. Então, que se eu estiver numa fazenda, por exemplo, tiver um riachinho e eu sentar numa pedra e deixar meu pezinho lá dentro, isso vai me ajudar a ter mais prazer e é um tipo de jejum. É isso. Então, aí vamos lá. Então, vamos pegar o jejum de novo. Como que o pessoal tem... proposto isso. Primeira coisa, gente, porque olha, nós temos várias fontes que vão provocar muita sensação, muita reação dopaminérgica no nosso cérebro. Tem estudos já mostrando que, por exemplo, chocolate pode aumentar em até 50% a reação dopaminérgica no seu cérebro. Já uma cocaína, por exemplo, pode aumentar ou até 300 e tantos %. A metanfetamina pode aumentar em até 1000%. Então, assim, depende da substância.
Se você está se percebendo como uma pessoa muito viciada em alguma coisa, ou às vezes a viciada a palavra é meio pesada, mas que você está vivendo um contexto que você não está conseguindo controlar, eu não consigo dominar isso. Nossa, eu estou muito frequentemente indo ali para um jogo, para uma rede social, para uma compra, para um álcool, para uma comida tal, e não estou conseguindo dimensionar isso. Primeira coisa, não vá fazendo, né, jejum de dopamina de uma vez. Aleatório. Até porque, gente, algumas questões precisam até de redução gradativa. Por exemplo, tem gente que é meio que viciado em remédio para dormir. Alguns remédios para dormir, para você parar o uso, você tem que fazer isso com acompanhamento médico, tem que fazer um desmame daquele remédio. Às vezes o médico vai até pensar numa entrada de um outro princípio ativo. Vamos pegar um comportamento menos dramático, assim, mas pesado também. Nossa, eu estou ficando, não sei, eu estou ficando muito tempo ali nas redes sociais. Eu tiro isso, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não aumentar um outro comportamento compulsivo, senão eu tenho o que a gente chama de dependência cruzada. Eu tiro um comportamento, mas eu coloco outro. Aí não adianta. Não adianta. E aí que vem a questão principal. Porque quando a gente tira esse prazer muito imediato, a gente tem que pensar a primeira coisa, por que é que esse prazer muito imediato está acontecendo? Por que eu estou tendo tanta necessidade de atender isso? Quando eu tiro esse prazer imediato, eu estou tirando possibilidade de um alívio imediato. E aí, gente, aquilo que eu estou escondendo para debaixo do tapete, aquilo que eu não estou querendo encarar, aquilo que são minhas frustrações, minhas dores emocionais, minhas angústias, meus cansaços, minhas covardias frente a escolhas que eu deveria estar fazendo e não estou tendo coragem para fazer, eu não tenho como mais me distrair de mim mesma. E nem com a vida. Então, a tirada, o jejum de dopamina sozinho, sem essa autopercepção, sem essa abertura a ter insights para fazer diferente, também não é. Por isso que ela é muito controversa. Ela não é um grande milagre. A ideia é, sai de cena aquele estímulo, mas como é que você lida com o que você está vivenciando? Como é que você lida com as suas angústias? E só para ter uma noção, o nosso cérebro, segundo os pesquisadores, as duas primeiras semanas, quando você tira uma substância, um contexto que te provoca sobrecarga de dopamina, são duas primeiras semanas difíceis, é a chamada fissura. O seu cérebro, num primeiro momento... Abstinência. Ele vai falar, eu quero. Por que você parou de me dar? Ele não vai se convencer rapidamente. Para ele se reconfigurar, depende da idade da pessoa, depende de qual era a substância, mas geralmente esse jejum de dopamina, gente, ele perdura pelo menos um mês para dar tempo de aí sim o percurso da dopamina, os receptores de dopamina, eles se realinharem e aí eu ter a chance de encontrar prazer num outro formato. Eu não vou precisar daquele prazer tão forte que uma cocaína traz, eu vou ter prazer num outro formato, mas isso tudo é um processo. Rejane, o poder... ele é viciante. Deixa eu só te explicar o que eu quero dizer. Uma mulher, dona de casa, ela é excelente cozinheira, faz uma comida que todos da família elogiam, mas ela não aceita que ninguém entre na cozinha dela. Aquilo ali é o poder dela. Isso também tem a ver com a dopamina? Adorei. Olha, vamos lá. Dopamina está no cérebro de todo mundo, gente. De todos nós. Então, a gente quando fala de um comportamento, de uma estrutura assim, mais drástica, a gente meio que não se vê naquilo ali. Não é? Mas você falou uma coisa muito legal. Tem várias coisas que podem me escravizar. Então, eu posso ter o vício, não só naquele vício de compra e tal, mas eu posso me escravizar. Por exemplo, é muito importante para mim o reconhecimento social. É muito importante para mim eu comandar a minha cozinha. É muito importante para mim eu trabalhar muito. O trabalho também pode ser uma coisa que viciante.
Então, o que a gente pode entender? Que quando a gente está muito excessivo em alguma posição subjetiva, em algum lugar de se colocar no mundo, a gente tem que pensar assim, poxa, será que eu não posso tentar me provocar de um jeito diferente para ver que reação que isso tem? Quem será que é essa mulher permitindo outras pessoas ali na cozinha dela? Ela já olha lá e fala assim, não vai dar certo. Ela tem que começar a trocar o ponto de exclamação, não vai dar certo, pelo ponto de interrogação. Será que não vai dar certo? A gente pode, gente, por isso que a gente fala que tantas vezes, né, Cleide, assim, a pluralidade da vida, o ser humano é top demais para fazer as coisas sempre do mesmo jeito, sempre da maneira escravizada, achando que ali eu vou ter a garantia e a gente não tem garantia de nada em momento algum e vamos lá. Então, é possível tentar se modificar e fazer diferente? Tem que ter abertura interna para isso? Tem. Num primeiro momento vai ser estranho e esquisito fazer diferente? Vai. E aí? E aí que vamos tentar. E isso pode ter um ganho lá na frente, um ganho de qualidade de vida, um ganho até da vida cronológica mesmo. Sem sombra de dúvida. Olha, essa história, gente, o cérebro é o mesmo órgão que coordena o comportamento motor, o raciocínio, as emoções, o comportamento da gente interagindo com o mundo. Os estudos mostraram que pessoas que fazem essa redução ali de excesso de dopamina, tantas coisas que podem se beneficiar. Uma coisa que muito atinge, que é muito legal, é ter maior qualidade de atenção plena, atenção naquilo que está fazendo. Por isso que quem propõe essa intervenção fala, olha, vai sair de cena o estímulo que tanto te excita, te vicia. Como é que você faz para dar conta de não ir lá nele de novo? Ajudar o seu cérebro a meditar, ajudar o seu cérebro a tentar buscar outras possibilidades de distração, agora, claro, que sejam saudáveis, mas também se permitir adentrar naquilo que precisa, né? Adentrar mesmo, olha, é como se eu estivesse num lugar com tanto barulho, parece que no primeiro momento eu preciso ir para o silêncio. É apavorante. Dependendo do que eu estiver com receio de encontrar nesse silêncio, é apavorante. Mas suportar isso, amenizando. E aí, é claro, nós estamos aqui dentro da TV Pai Eterno, né? Por que não, inclusive, usufruir, gente, da própria oração? Sabe? De você entrar numa sincronia com a sua transcendência, com a sua espiritualidade e falar, puxa, por que não eu me dar a oportunidade de me desintoxicar dos excessos e me alinhar mais com aquilo que é da minha essência e levar uma vida usufruindo mais o aqui e agora, uma consciência mais plena do meu dia, do que eu vivo, de quem eu sou, das relações do que eu tenho e sair daquele comportamento escravizante que é o comportamento automático e viciante. Regiane, eu estou passando por um processo de emagrecimento que está sendo muito lento, mas muito estimulante. E quando eu fui no nutricionista, ele falou para mim assim, como é que é a sua alimentação? Não, eu como muito pouco. Então você vai fazer o seguinte, você vai anotar tudo que você come durante o dia inteiro. E eu fui fazer lá o dever de casa. Aí eu pegava uma coisinha, beliscava ali, beliscava aqui, No outro dia eu me assustei com o que eu escrevi. Falei, gente, eu tô comendo muito. Porque a gente não tem noção do que fala, do que faz, que tá no automático. Seria, no caso desse jejum, eu também fazer anotações? É uma possibilidade. Olha, toda mudança de comportamento, algumas pessoas fazem um acordo interno e ponto. Outras pessoas recorrem a uma estruturação. Primeira coisa, de descrição. Descrever o que está acontecendo, mas é pra valer. E primeiro, vou até te parabenizar, Cleide, porque muitas pessoas escutam essa proposta, né? Registra tudo que você come e tudo mais. Tem gente que burla a si mesmo. Então, você foi lá, você anotou e tudo. Então, primeiro, essa descrição faz a gente ter dimensão maior
desse comportamento que até então estava meio que cego. A gente enxergando de um jeito muito opaco. Sabe uma outra coisa que as pessoas se surpreendem muito? Tem alguns celulares ou aplicativo, ou o próprio, sei lá, eu não sei falar se é o próprio aplicativo que faz isso ou se é o celular. Mas muitas vezes tem lá, tem como você ver o tempo que você gastou dentro de tal aplicativo durante o dia ou a semana. Ou o tempo que você gastou. Gente, tem gente que fala assim, sério? Que nas minhas 24 horas eu passei ali, sei lá, 4 horas e 30 minutos, sempre ali por perto, sempre vendo um pouquinho, sempre de 15 em 15 minutos. Pensa o que a gente não está gastando, o que a gente não está tendo de desperdício, de vitalidade. Então, primeira coisa, gente, vamos ter maior descrição, vamos ter consciência. Tudo que a gente tem de comportamento repetitivo, com baixa consciência, isso vai ser muito difícil de se modificar. E não adianta, muitas vezes, o outro falar. Não mesmo. Não adianta, né? Tem gente com muita compulsão por várias coisas, assim. Não, é só uma comprinha ali, é só uma comprinha ali. E não tem dimensão de que ela tá fazendo ali um subterfúgio, sabe? De alívio de alguma coisa. E vai comprando um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando anota, mesma sensação que eu tenho. Sério que eu gastei tudo isso? Eu não sei nem com o que eu gastei tudo isso aqui. Então, a gente tem que ter um pouco mais de lucidez. Pronto, descrevi o que está acontecendo. E aí é a hora de eu me posicionar com as dores e as alegrias que uma mudança pode trazer. Primeiro, tem a provocação, que não é muito fácil, ela é dolorida. Mas depois, gente, tem a alegria libertadora de viver num formato muito melhor. Eu tô rindo aqui porque eu tô me lembrando de uma coisa que acontece com todo mundo. Você vai pagar no cartão, a pessoa, você quer sua via? Não, muito obrigada, não quero não. Mas por que você não quer sua via? Porque eu não quero encher minha carteira de papel, não é nada. Não tá querendo ver o tanto que você tá gastando. Mas percebe que a gente tem tido esse jeito de funcionar. É tão maluco isso, porque nós estamos vivendo uma era de muitas informações, de muita informação, mas até que tanto que a gente está consciente dessas informações. Por isso que eu falo assim, eu vejo que eu não tenho muito mais do que ver aquilo que eu tenho. E aí agora eu vou falar, gente, não é fácil sair desse ciclo vicioso. Sabe por quê, Cleide? Até biologicamente, vamos pensar. Esse corpo aqui, ele vem sendo, né, formatado ao longo de muitos anos. E tem muita coisa no nosso arcabouço mesmo biológico que era de uma era em que eu não tinha acesso. Então, realmente, o homem da caverna lá, ele era muito importante para ele ter dimensão de comer o que ele achou de comida, mas de estar vendo como é que vai ser a próxima refeição dele. Ele precisava se projetar muito pela questão da sobrevivência. Nós estamos numa era totalmente oposta. A gente tem um acesso muito fácil e aqui dentro nós estamos caindo na mesma rota de interpretação do mundo. Olha que maluco! Então, lá atrás fez sentido eu ficar prestando atenção no que eu não tenho, porque eu precisava disso. Hoje, eu tenho que falar, opa, vem presente, volta, deixa eu usufruir das maçãs que eu tenho aqui e deixa as maçãs lá para uma outra oportunidade, para uma outra pessoa, usufruir do que se tem. Eu ouso a dizer que é uma das maiores habilidades que o ser humano pode desenvolver, mas usufruir para valer. Porque o que eu percebo que eu tenho, gente, não é para fazer bonito para o outro, é para mim, me dar essa possibilidade. E detalhe, cuidado, porque algumas pessoas caem no equívoco de achar que, mas se eu usufruir do que eu tenho, eu não me impulsiono para buscar mais. A gente se impulsiona, mas numa dosagem muito melhor, muito mais assertiva, sem aquele desespero. A gente chega até a curtir a jornada de busca, de aperfeiçoamento, de melhora. Não é nada naquela sensação de pressão, não. E quando a gente acha essa melhora, a gente fica orgulhoso, né? Orgulhosa da gente mesmo. Não é bom. Fala, nossa, você é bacana, né? Não é bom? E aí, Cleide, você estava falando lá do seu processo de emagrecimento, eu queria pontuar uma coisa muito legal. Que você falou assim, eu estou indo no meu, como se fosse assim, no meu ritmo, né? No meu tanto.
Outra coisa muito joia. Pessoal, a gente muitas vezes vai precisar singularizar as nossas metas. Não adianta a gente... todos somos seres humanos, mas não adianta a gente padronizar e colocar todo mundo no mesmo formato, na mesma estrutura. Não é por aí. É claro que a maioria, né, inclusive dos profissionais de saúde, eles vão tentar te fazer uma proposta que é a proposta ideal. Beleza, entre o ideal e o real existe a gente. E a gente tem que pensar assim, como é que eu trago aqui para o meu formato mais possível, de verdade? Então a gente muitas vezes quer cumprir com uma coisa muito idealizada e a gente não consegue ficar lá. Aí o que a gente faz? Agora eu vou misturar a cabeça mesmo. Porque a gente está falando aqui de dopamina, né? Gente, tem um outro neurotransmissor da gente chamado noradrenalina, que também é bem importante, nós não vamos entrar nela não. Mas olha só, a noradrenalina é aquela que faz a gente dizer assim, ó, não adianta muito não. Para com isso. Esse é um assunto que eu quero conversar demais. Não é? Porque é muito interessante, eu quero saber mais detalhes, como que isso está regendo a nossa vida. E eu espero que você volte para contar pra gente. A neurociência tem esse nome, neurociência, ela é um barato. E quanto mais a gente conseguir trazer para o conhecimento amplo, o tanto que é bom entender melhor de si, do nosso cérebro, eu tenho certeza que é uma chance da gente conseguir viver melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente.